Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre modalidade escrita. Essa é a nossa última aula que fala sobre os textos, né? Nós falamos sobre coesão, coerência, adequação ao tema, falamos sobre tipo de texto, falamos sobre como fazer uma boa introdução, desenvolvimento, conclusão e a gente encerra a sequência de vídeos hoje falando sobre a modalidade escrita, né, que é o quinto critério que a gente avalia quando a gente está corrigindo as redações de vocês. E o que é uma modalidade escrita? Né? O que a gente avalia dentro desse critério modalidade escrita? A gente avalia muita coisa, né? Na modalidade escrita, que é um critério considerado mais importante, a gente avalia a sua gramática, né? E dentro da sua gramática a gente vai avaliar o quê? Se você está fazendo bem, né, a concordância verbal e nominal, como que está a sua ortografia, a sua acentuação e a pontuação, como que anda a sua regência verbal e nominal, a sua colocação pronominal, a sua construção frasal, a clareza do seu texto e a grafia. Tudo isso é analisado dentro disso que a gente chama de modalidade escrita, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira coisa que a gente avalia quando a gente olha um texto, né, a gente que é professor de português e redação, é como que anda a sua concordância verbal e nominal. Você está concordando o sujeito com o verbo? Você está concordando um nome com os seus artigos e com seus adjuntos, adnominais? Porque se a palavra, o substantivo está no singular, as palavras que o acompanham, adjetivos, os artigos, os numerais, também tem que estar no singular. Se o sujeito está no singular, o plural tem que estar o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, se a sua concordância verbal e nominal ela estiver ok, você não vai perder ponto por isso. Agora, se ela não estiver, você vai perder bons pontinhos por aí, tá? Porque essa é a primeira coisa que a gente avalia quando a gente começa a ler um texto. E o que a gente avalia mais, né? Além disso, a sua ortografia, a sua acentuação e sua pontuação. Cuidado com a ortografia. A gente teve uma reforma ortográfica e tem muito aluno que não estudou essa nova reforma ortográfica, tá? Verifica quais são as palavras que ainda têm acento, aquelas que perderam, as palavras que mantiveram um if, aquelas que perderam. Toma cuidado com a pontuação. Tem muito aluno que escreve, não coloca a vírgula onde tem que colocar. E eu dei uma aula de vírgula para vocês aí, se eu não me engano é o 7º ou 8º vídeo. Dá uma olhada lá para saber como é que se usa corretamente a vírgula. Toma cuidado com essa pontuação, porque isso daí vai fazer com que você seja descontado uma montoeira de pontos que poderia não ser descontado se você estivesse usando a sua pontuação corretamente, se você estivesse escrevendo direitinho, colocando acento onde tem que colocar. E para você guardar isso, a melhor coisa que a gente tem para poder guardar esse tipo de coisa é lendo. Eu sempre falo isso, né? Eu incentivo muitos meus alunos à leitura. Quanto mais você lê, melhor a sua argumentação e menos erros ortográficos e de acentuação e pontuação você vai ter. A terceira coisa que a gente avalia é a sua regência verbal e nominal. Bom, dependendo do substantivo que você vai colocar, ele rege um complemento, né? Que é aquilo que a gente chama de complemento nominal. Então você tem que tomar cuidado com esses substantivos que regem, né? Qual é a preposição que ele está usando ali? É o em, é o para, é o como? E a mesma coisa serve para regência verbal. A gente tem verbos que têm dois significados e dependendo do significado dele, ele vai ser transitivo direto ou vai ser transitivo indireto. Então é bom você dar uma olhada na aula de regência verbal e ver quais são os significados do verbo agradar, do verbo assistir, do verbo visar, do verbo obedecer. Então dá uma olhadinha em todos os verbos que têm essa significação, vamos dizer assim, polissêmica, porque dependendo do significado ele vai ter ou ele vai ter uma preposição e vai ser um objeto direto, ou um verbo, perdão, transitivo indireto, ou ele não vai pedir essa preposição e aí a gente vai dizer que ele é um verbo transitivo direto. Então dá uma olhada na aula de regência verbal e nominal para fazer bonito na hora de escrever, hein? Além disso, a gente também avalia aquilo que a gente chama de colocação pronominal. Você está colocando esses pronomes direitinho? Está usando a ênclise onde tem que usar, a próclise onde tem que usar, esquece a mesóclise, porque no Brasil a gente não usa muito mesóclise, a gente não gosta de colocar pronome no meio do verbo, nem no futuro a gente gosta de fazer isso, na verdade a gente gosta muito de usar o gerúndio, a gente diz vou comprar no lugar de comprarei. Então se a gente não gosta muito de conjugar e coloca um gerúndio, que dirá de usar mesóclise, né? Mas é muito importante usar
a ênclise, perdão, e a próclise direitinho. Então, como é que anda a sua colocação pronominal quando você está escrevendo? Dá uma olhadinha nas aulas de pronome, de colocação pronominal, para você ver como é que você está fazendo isso, se está fazendo direitinho. Além disso, na modalidade escrita, a gente também avalia aquilo que a gente chama de construção frasal. É a forma como você está construindo o seu texto, né? A gente costuma dizer que uma frase ela tem sujeito e predicado. E você está fazendo essa conexão direitinho? A gente consegue achar o seu sujeito bem? Tem alunos que gostam de inverter a ordem da frase, né? A ordem que a gente chama de canônica, né? Ao invés de colocar sujeito, verbo e objetos, ele gosta de colocar o sujeito depois, né? Posposto ao verbo. Quando você for fazer esse tipo de coisa, quando você fizer isso, toma cuidado com a concordância. Não é porque o sujeito trocou de lugar é que o verbo não precisa mais concordar com ele. Então, como é que você está fazendo isso daí? Como é que está sendo aquilo que a gente chama de construção frasal, a sua construção frasal dentro do texto? Tem que ficar atento a isso aí também, tá? E por último e não menos importante, a gente avalia a clareza do seu texto. Seu texto é claro? Ele é objetivo? A gente consegue entender? As ideias estão bem encaixadas? E a grafia, né, amores? Porque se a gente não consegue entender a sua letra, a gente vai clicar, infelizmente, em texto, né, ilegível, e aí você vai ficar com 0, porque uma redação que não consegue ser lida, ela não consegue ser corrigida. Então você pode ter feito uma teoria brilhante, argumentos sensacionais, mas se eu que estou olhando para corrigir não consigo ler, você vai ficar com 0. Então, cuidado com a ortografia, cuidado com a acentuação, cuidado com a grafia, cuidado com a clareza do seu texto, com a sua concordância, com a sua regência. Cuidado com tudo. Então, faça um bom resumão aí, um bom resumo dessas coisas que eu falei. Vai lá na gramática, dá uma olhada na parte de concordância, na parte de regência, na parte de colocação pronominal. Tenta escrever um texto claro, objetivo, releia o texto para pensar assim, se eu consigo entender esse texto, todo mundo consegue. Mas se você não entender, tem alguma coisa ali que você tem que modificar, tá bom? A gente escreve para ser lido e a gente só vai ser lido se a gente for entendido, tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa nossa última aula de vídeo. As aulas ainda continuam, porém não com vídeos. Eu espero que você tenha entendido. Agora, se não entendeu alguma coisa, algum tópico ficou obscuro, você é meu aluno, você é minha aluna, então vocês sabem como me encontrar para poder tirar as dúvidas. Muito obrigada e bons estudos!